E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sentiram nossa falta? Será que sentiram nossa falta? Sentiram, fazia um Faz tempo um que a mês gente que a não gente não aparecia aparecia. aí no episódio novo, né? Então, estamos voltando com o Simplificando Transporte, que é o podcast que atualiza aí de vários temas aí do transporte, legal? Eu sou o Marcelo Zorzin e hoje a Renata aqui está apresentando comigo também. Oi, Do gente, CETRANS. tudo bem? Então, lembrando que a participação de vocês é muito importante, então não esquece aqui de dar aquela moral, clicar no sininho, dá um like lá se vocês gostaram também não, a gente tem que ter esse retorno de vocês, né? E Encaminhar esse conteúdo, né, para sim, sim, para outros outros, se achar relevante, se transportadores. quiser fazer um programa, a gente sempre fala isso. O Simplificando Transporte é aquele programa que você tem um problema aí, a gente vai tentar trazer aqui e simplificar para vocês, legal? Então, nesse episódio de hoje, que é sobre o Setembro Amarelo, que é esse mês agora aí, dessa fitinha que vocês estão vendo aí no vídeo também, né? Temos prevenção de suicídio. Todo mundo sabe que aí, passando a pandemia, também aumentou, já tinha um índice, né? E acabou aumentando mais esse número de suicídios aí. Então, a Sim. gente traz esse tema hoje aqui, né, para discutir, voltado também para o nosso setor de transporte, para cuidar do nosso colaborador, que acho que esse é o principal Intuito, né? do nosso programa, legal? Então, para falar hoje com a gente trouxe a especialista Mara Coutinho, que é psicóloga, Olá. gerente de RH e especialista de pessoas. Então, você já trabalhou com recursos humanos com 12 anos de experiência, já atuou na Globo, iFood e no Grupo XP. Atualmente é apresentadora de TV São Caetano, né? Da TV São Caetano. Legal. Você vai contar depois um pouquinho desses casos aqui, cada um, para gente aqui Pode também, legal? deixar, tem uma boa bagagem, muitos casos curiosos. Boa tarde aí por estar com a gente. Muito Seja prazer. bem-vinda, Mara. Obrigada por estar aqui. É muito importante a gente, enquanto psicóloga, ver ações de empresas que estão olhando para isso, que estão abordando esse tema no mês de setembro. Então, parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada. Então, vamos lá na nossa apresentação de hoje. Assim, quero discutir um pouquinho esse tema de perspectiva psicológica dentro das empresas. Legal, Isso, vamos lá. muito bom. Falando do Conta um movimento... pouquinho de você. Do É uma boa vamos lá. ideia. Isso, vamos começar pelo Aí você já início. Bom, eu sou psicóloga, formação aqui na região do ABC também, na Metodista. E desde quando eu comecei a trabalhar, eu já estava inserida no mundo corporativo e minha primeira experiência foi empresa de metalúrgica autopeças, uma empresa que ficava ali no Ipiranga e bem no mundo ali de transporte também, logística. E foi muito bacana. E desde quando eu comecei a trabalhar com pessoas dentro do RH, eu comecei a identificar o quanto que era importante fazer psicologia. Então, eu trabalhei primeiro no RH e depois eu escolhi fazer psicologia. E desde então, somando aí 12 anos de experiência profissional, eu passei por estágio, trabalhei dentro da TV Globo, trabalhei no iFood. O iFood foi uma grande jornada de quase 4 anos, uma empresa que inicialmente era uma startup, era um sonho, teve um crescimento muito acelerado. Eu gosto de comentar o quanto que lá a minha experiência foi muito vasta, até em termos de lidar com públicos diferentes. Então, os motoboys, por exemplo, faziam parte, tinha uma empresa dentro do grupo que também contratava motoboys. Eu cheguei a entrevistar pessoas que lidavam, que trabalhavam com esse público. Enfim, e lidar com pessoas diferentes, em segmentos diferentes. Então, logo após isso, eu fui para o mercado financeiro, que é um mercado totalmente diferente. Logo após o meu retorno de um intercâmbio que eu fiz na Austrália. E o mercado financeiro foi uma visão muito 360 de oportunidade. Não consome mais? O financeiro não consome mais o colaborador? Ou consome, não? A gente acha que não, mas... Que não, né? É número mesmo, né? Exato. Tem que ter um pessoal para cuidar, né? E é um mercado competitivo, né? Trabalha sempre em cima de meta, de pressão. É bem meritocrático, você tem que ter muito foco. Sim. E realmente aquilo que eu até comento, assim, por que muitas vezes as pessoas se veem em um estado de saúde mental afetada no trabalho, no dia a dia? Porque você não consegue olhar para o cenário completo da sua vida. Então, existem alguns momentos que você foca só naquilo e você não consegue, com pequenas coisas, equilibrar
para que no final do ano, no final do dia, você tenha um saldo positivo. Então, você está no mercado financeiro, é agressivo, mas aí você não precisa já comer um monte de coxinha no meio do dia, um salgado, entendeu? Tem que, já pode comer já se alimenta um pouquinho melhor, você dorme, seu sono é afetado, então bebe mais água. Então, são estratégias assim que a gente percebe, então, que a gente vê, que as pessoas vão se alimentando ou não vão olhando para o cenário completo no trabalho, e isso vai afetando em qualquer segmento. Em qualquer segmento, o risco é o mesmo. Porque eu acho que a gente fala disso agora, né? Mas eu fico, às vezes eu me pego pensando, na verdade, isso já acontecia, né? A diferença, eu acho que a gente não dava o nome correto, né? De repente, hoje, assim como tem um monte de profissional. Eu acho que na pandemia, quando prendeu a galera, quem ficou mais evidente. Não podia sair de casa, né? Você ficou meio preso. Você põe o pé, o cara passava, pondo a mão na tua cara. E aí você não pode sair de casa, imagina. Sentia impotente, você não conseguia ter controle da sua própria vida e nem previsão, né? E hoje eu vejo, sim, né? Que também trava, né? Minha esposa também faz home office. Eu não saí de casa o dia inteiro, aí já. É uma pressão. Exatamente, porque então... a gente entra num estado de um ritmo onde a gente não percebe como que nós estamos em relação às nossas escolhas diárias. E são pequenas coisas mesmo. E quando você percebe, você está em estado de estresse no trabalho. E aí, isso vai te deixando cada vez mais desmotivado. Sim. Quando você olha para a sua vida, você já está estressado no trabalho, você não consegue enxergar propósito e sentido para as coisas. E é onde você se questiona em relação à depressão. O que eu estou fazendo aqui? Por quê? Eu estou trabalhando, eu estou vivendo para quê? Em prol do quê? Pagar contas? Então, quando eu falo pra gente, isso a psicologia aborda, nós somos seres humanos biopsicossocial. Isso significa que você tem que olhar para todas as esferas da sua vida. Não importa qual trabalho você faz. O meu pai, ele foi boia fria, ele cortava cana há muitos anos atrás no interior de São Paulo. E ele era a pessoa mais feliz. Não tinha maquinário lá. E ele era a pessoa... Então é engraçado. Ele era muito feliz trabalhando lá com a cana de açúcar e tudo mais, canaviais tinha lá. Então, por quê? Porque, independente do seu trabalho, você tem que alimentar a sua vida. Então, como que eu tô nos meus horários vagos? O que eu tô consumindo de conteúdo? O pessoal tá abusando na internet, exato. Então, eu me desconecto imagina aquilo mesmo, dentro, né? Entrando. Muito estímulo, né? É isso. Então, o que eu tô consumindo mentalmente? O que eu tô me alimentando fisicamente? Sim. Eu tô me exercitando? Então, por exemplo, para quem trabalha com transporte, eu tive um ex-sogro, ele era taxista, e ele fazia questão de vários momentos parar, descer do carro, ficar se movimentando, se alongar, e tomando água. Ele levava um galão de 5 litros gigantesco para ficar bebendo durante o dia. Ou seja, e ele tem o quê? Mais de 50 anos, não precisa trabalhar, mas não para. Mas por que eu digo isso? Porque ele encontra o propósito no trabalho, né, que no caso ele transporta pessoas, mas ele cuida da saúde, então não tem desculpa você não beber água, você não se movimentar, você não mandar uma mensagem para quem você ama e dizer, oi, tô com saudade. Né? Não desce no último ponto, desce no penúltimo. Exato. Acorda um pouco mais cedo. Exato, acorda um pouco. É duro tudo isso também. Mas tem uma galera que estuda, assim, eu imagino na área administrativa nossa, assim, de transporte, é assim, né? O pessoal trabalha e estuda. Vai ficando desgastado já, né? Porque já não cérebro sobra, também no final perde energia, não perde? Perde. Essa foi da minha trajetória, eu fiquei faculdade e trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, eu tinha que equilibrar muito as coisas. Mas esse que tá, durante a sua semana, durante o seu dia, você tem que... a gente cria muita cobrança em cima da gente, automático. Por quê? Porque vem da comparação. Não, a pessoa, o fulano já está conquistando isso, o Beltrano já está fazendo isso. Nossa, o dia dele o meu amigo, eu mando mensagem pro meu amigo, ele já chegou no destino dele, eu ainda estou aqui, então vou acelerar com o caminhão. Então, a gente se compara constantemente. E esse é um grande problema, porque aí a gente não olha para o final do dia e fala, tá tudo bem eu não ter me dado 100% no final do dia hoje, amanhã
amanhã eu faço isso que ficou, eu recupero. Sono que todo mundo fala, né? Não, mas Recupera, é isso. Algumas coisas não são recuperáveis. Algumas É. coisas você precisa, que é o básico, né? Tomar banho, se alimentar, Sim. dormir, beber água. Então, no final do dia, quando você está em uma fase de muita cobrança e com muitos eventos estressores, o seu trabalho já te provoca isso, como a gente mencionou no mercado financeiro, você precisa alimentar a sua mente com coisas positivas, com coisas que vão te ajudar. Às vezes uma música muito agradável, você mandar mensagem para uma pessoa que você gosta, trocar umas mensagens agradáveis, né? A gente perdeu um pouco a questão da paquera, do elogio, do flerte. Se quiser gravar, Exato. Então, é alimentar a vida com mais brilho, com mais esperança. E ser brega mesmo, assim, sabe? Acho que a gente foi se perdendo. A internet, ela é um mecanismo muito legal de informação, mas ela também nos deixa cada vez mais frios e os próprios jovens e adolescentes não sabem mais lidar com o ser humano. Não sabem. Você tem adolescente, você sabe como é que é. De carro também, carro não quero não, ando de Uber. Mas não quero ter nada. Não quer ter nada, Eles estão Não, desapegados. pra quê? Dá muito trabalho. É muita responsabilidade. E é por isso, porque eles estão simplificando tanto e esse distanciamento está cada vez mais frequente que a gente não está conseguindo investir em condições mais positivas, em eventos reforçadores, que a gente fala na psicologia, que é aquilo que te dá satisfação, que te deixa feliz e alegre. Às vezes você tá ali estressado, mas você recebe uma mensagem de alguém que você gosta, você para, você já trabalha até bobo, assim, né? Tipo a pessoa que sexta-feira quer falar com o chefe à tarde, sabe? Gente, aquela quem pessoa. é essa? Você começa a rir, né? Fala, não é possível que ela tá me chamando. Exato, é isso. Então, o pessoal fica, porque eu tenho que descobrir a regra da felicidade, palavras de afirmação. Não, você tem que olhar para sua. A felicidade é o dia agora, é agora, que você está fazendo agora, né? Exatamente. Então, e por quê? Por que isso? Por que é tão importante a gente olhar para os detalhes do nosso dia a dia? Porque a depressão, os eventos, o interesse que a pessoa, quando ela começa a despertar, a falta de preenchimento na vida e ela não consegue enxergar por que ela está fazendo as coisas, é porque isso foi vindo em questionamento constantemente. Ela entrou numa rotina tão maçante, cansativa, que ela não consegue ter nenhum evento reforçador positivo que dê prazer a ela, que ela não consegue enxergar o propósito. Ela recebe isso, que ela fala, o que acontece na mente? Quando, assim, o que acontece? Antes é um processo para a pessoa chegar nesse nível de depressão. Então, o que... É suicídio, né? Exato. A palavra até impacta. Assim. Porque eu ouvi falar, eu não consigo entender muito bem isso, porque eu já ouvi falar que depressão, a pessoa que... Porque antes, tem um estágio antes, né? Porque para chegar na depressão é viver do que aconteceu passado e a ansiedade é um excesso do futuro. Excesso de futuro. Mas vem o que antes? O que vem antes disso? Assim, que dê pra gente identificar, né? Antes disso. Depende muito do contexto da pessoa, do biopsicossocial, da questão genética, mente e ambiente. Mas é um pouco disso que eu estava falando. Quando você olha, você tem que analisar que os eventos, essa situação, essa condição psicológica, ela vem de acordo com aquilo que você alimentou a longo prazo. Certo. Ou aquilo que você vivenciou a longo prazo. Então, tudo aquilo que você foi tirando de eventos positivos e reforçadores, saúde, se alimentando, às vezes o ambiente que você está inserido, a relação que você tem, se relaciona, as pessoas com quem você se relaciona, às vezes traumas infantis, traumas do passado. Então, são coisas que, por isso que eu falo assim, se você quer viver nesse novo mundo, você tem que procurar terapia o mais cedo possível. Gente, terapia. Façam terapia. É o maior investimento. Vai ser o próximo investimento. É o maior investimento. Por isso que até tem paciente que manda mensagem e fala assim: tem como você me atender por WhatsApp? Porque as pessoas até para falar dos seus próprios sentimentos tem muito, já quer ser objetivo, imediatismo, entendeu? Já que cortou antes, né? Acho que tinha mais na rua, Tinha. As nossas relações... Né? Você tinha que ir lá encontrar. As nossas relações, elas mudaram. As crianças brincavam na rua, a gente fazia... Isso, né? Hoje, para reunir o pessoal no Natal, já é um sofrimento absurdo. É um desafio. As pessoas ficam em casa. Porque... Até briga, né?
Vai pra chamada de vídeo pra comemorar. Então, já é Café. vamos brincar que é um pontinho que já tá pegando lá nesse negócio. São vários, porque imagina, a pessoa vai perdendo relações, Sim, não- conexões, É. vai perdendo tudo que alimenta. A gente, isso aqui que nós estamos fazendo, quem está nos assistindo, constantemente tá sentindo parte daqui, né? A internet, ela também reúne Sim. você. Mas se você não olha para o seu dia a dia e faz parte de algo ou de alguém, troca, relações, isso agrega muito. Sim. A gente, no final do dia, todo mundo quer se sentir importante, né? A gente não Sim. quer, assim, Uma viver mensagem, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Então, se você pega a pessoa que trabalha, a tia que trabalha na cozinha de uma escola pública, ela se sente muito feliz e importante, porque, ai, tia, me dá mais um Não, pouco da dia comida, inteiro. Essa comida tá macarrão. uma delícia. Exato. Então, independente de qual é a sua cadeira e qual é a sua profissão, você acorda de manhã em prol de ser importante, servir a alguém. Sim. Que seja relação, casamento, um trabalho. E aí, quando você para de alimentar tudo isso que te torna uma pessoa com referência, com individualidade, porque cada um é um ser humano único, isso é ótimo. Então, a pessoa ela vai entrando no automático. Então, aquilo que você falou é um automático, onde ou ela entra no passado para Isso. olhar para os traumas, para olhar para aquilo que aconteceu e a forma como ela lida também com a história dela. Sim. Porque a grande chave de ressignificação da nossa mente é a gente conseguir dar um sentido para o nosso passado. Para aquilo que te. Sempre, né? Pra uma aquilo- dor, pra uma situação. Né? Exatamente. Tem uns treinamentos Então, qual disso, história- pra fazer aqui judia mesmo. Isso. Qual história você quer contar? Eu acho que é muito daquilo bom, que assim, Porque ó. senão você fica reproduzindo isso, né? Mas o como- tempo inteiro. Quando a gente fala. Mas assim, não pode esquecer que teve problema, Não, né? A não gente pode tem que tentar esquecer. não criar o problema. Exatamente, mas assim, Então, quantas o vezes passo, né? você De se pega, você que é pai, quantas vezes você se pega reproduzindo alguma coisa que você nem curtia muito do seu pai, no teu filho? Você não pega? Vixe, mas- Ou Você você pega. faz coisas Eu para faço. substituir aquilo que você não teve. Então, meu Isso. pai era muito Ah, rígido, isso me é. batia. Mas aí agora a gente tem uma educação onde o filho bate na cara do pai, entendeu? Permissivo demais. Permissível demais. É. O que você vê disso? É uma forma- Vamos conseguir dosar isso para cuidar da Existe. saúde mesmo, mental do Existe. pessoal? Com o processo de autoconhecimento, você E precisa. essa é a chave, né, Mara? Essa é a chave, com Essa é a certeza, chave, para é o tudo na sua autoconhecimento. vida. Porque a gente teve casos tem constantemente eu esqueci o nome daquele ator muito famoso de comédia, que ele Jim cometeu Carrey. suicídio. Não, Exato. foi. Não, Ele Não, não cometeu foi, não suicídio. foi ele. Não, eu Não, esqueci eu o não nome sei do quem que é. autor, não vou arriscar agora o nome. Não sei. Depois Mas Ele dá um era Google aí, produção. Por favor. Quem foi? Ele era um autor, comediante, sorridente, trazia alegria para todo mundo e ele se suicidou. Então, caramba, meu é filho. muito Eu forte. falo, Mas eu falei do Jim, o Jim É também muito. entrou nesse processo, né? Ele muito, até né? falou. Porque ele sabe o que vai O acontecer. Whindersson né? Nunes, por exemplo, Também. ele Nossa. ficou muito mal. Robbie Williams. Robbie Williams. Boa produção. Muito obrigada. Então, isso significa o quê? Que às vezes a gente atrela o suicídio muito com a condição financeira, condição social, condição. Não, assim, independente de aonde você estiver, qual a sua condição, às vezes você pode ter muito dinheiro, muita riqueza, mas você não consegue enxergar o propósito da sua vida. Isso aí não adianta, é verdade. Você não consegue enxergar por que você levanta de manhã. Sim. E por que É você que falam que quer dinheiro não viver. traz felicidade. Né? Traz, é uma então. crença limitante. A felicidade traz. Mas mas- eu É o acho significado que você dá pra exatamente, ele. é o propósito, né? o É o propósito que primeiro antes. exatamente. Exatamente. É a- Mas depois você fizer o que você gosta. Então, se Isso você vai tem ser- muito é bom. dinheiro, mas como tá a sua vida hoje, o seu cenário de vida? Você está sacrificando a sua vida Exatamente. inteira por conta do É aquilo dinheiro? que você falou lá no começo da questão dos pilares, de todas as áreas da sua vida, né? Tá bom, nessa área você tá super bem resolvido, mas e as outras? O quanto se alimentou? Exatamente. Então, não adianta você estar lá um super profissional batendo meta no mercado financeiro se você olha para o seu corpo e não gosta e aquilo não te dá um E brilho. o que dá para fazer? O
O que você acha que é o caminho que todo mundo tem que seguir? Eu vou contar o maior erro do ser humano. Quando a gente Boa. identifica um problema, a gente quer colocar 300% de energia. Primeiro a gente falou do autoconhecimento, né? Então vamos linkar tudo aqui. Vamos pra eu brincar, depois- exato. tá? Porque Autoconhecimento. a ferramenta para você identificar como que tá a sua vida, o que te reforça, o que te falta, ou o que você gostaria de ajustar, é o autoconhecimento. Certo. Para você, linkando na sua pergunta, como que ele equilibra uma educação? Quando você identifica aquilo que é trauma, que você tá Então tem que identificar repetindo, Então, isso é no autoconhecimento. Caramba. O que é Autoconhecimento. trauma e o que é porque aí você tá repetindo Tem e tá todo um passando. trabalho para chegar nisso também, terapia, não é né, gente? Terapia, Vamos- exato. E aí você. Bom, e como que você identifica o autoconhecimento? A partir dos problemas que você identifica na sua vida. Então, a dica que eu dou é: pare e começa a refletir assim: o que não tá legal na minha vida? O que tá me deixando Escrever, né? desanimado Você e triste? fala que não, mas a escrita tem um poder. Exato. Tem. Que às vezes você não consegue falar, mas aí você reproduz Você, aqui. exato. E fica marcado. Se você ficar com o papel na mão, você fica olhando direto. Exato. Ele repete automático, né? Porque você papum, né? Exato. Então, assim, você identificou os Cuidado. problemas que você tem na sua Certo. vida, tudo aquilo ali já são pontas de iceberg. São vários para você agora ter contato através da terapia com a profundidade, com com os terapia. traumas e o que aconteceu ali na sua vida, o histórico da sua vida, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, que são o primeiro indicativo de amor ali, né, que você recebe. Sim. Ah, eu não tive pai, não tive mãe, mas Você quem ouve cada história, né? quem foi representou isso essa pra você? função, E, enfim, então ali o processo de autoconhecimento parte disso. O que não tá legal? A gente tem que assumir que a nossa vida tem Certo. coisas que não tá legal. Por quê? Pra não deixar que isso se torne uma Mas bola isso de neve. acontece? Será que ela tem essa consciência de parar e falar, ah, não, vai ou vai indo? Vai indo. E aí No chega caso aí, de quem pensa nisso, Não para, né? na Imagina, questão não do consegue dar uma suicídio, parada e falar, de fato assim, vai aceitando não enxerga que existe forma de ajustar. De assim, Certo. não tem jeito. realmente eu sinto que não tá bem, não tá legal, mas eu jogo os problemas pro lado e falo, não E quero. continua seguindo em frente. E continuo seguindo em frente, eu não quero olhar pra isso, não vai ter jeito mesmo, já foi, já passou. Às vezes fica numa posição de vítima, o que, né, culpando terceiros. E Ninguém aí, me ama, ninguém me quer. e aí no dia a dia não consegue Como é que olhar. você tá? Tudo isso Aí no dia a brincadeira, dia vai indo no automático, não consegue ter autoestima. mas se responsabilizar pelas Sim, coisas, viu? Vou falar uma coisa aqui. Vocês falaram de terceirizar, né? A gente tem que acabar com isso aí também, né? Sim. Não é terceiro, foi você que... Exatamente. Eu falo que Ou eu indireta ou aprendi, indiretamente. eu aprendi uma faz pouco tempo, que assim, o copo de veneno, ele só vai fazer efeito em você se você tomar. Porque ele tá ali, né? Então se responsabiliza. Se te afetou é porque você tomou. Exatamente. Entendeu? E quem tem mais autoconhecimento não se deixa afetar pelas outras pessoas, a opinião das outras pessoas. Quanto mais você se conhece, mais quando chega assim, fala assim, por que você fez essa tatuagem? Você fala, fiz a minha tatuagem, gostei. Você não precisa dar satisfação, não precisa se explicar, não precisa. Entende? E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente busca muita validação. Você gostou? O que você achou? E aí você fala, não, Não sei o quê. Pronto, acabou. Volta pra casa e aquilo destruiu. Você quer pagar, tá arrancar o braço. Então, é o que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente que dá poder às pessoas. Porque o poder é nosso de nos conhecer. Exatamente, exatamente. E- Não que você não vai passar, né? Mas assim, por outro tipo de Sim. problema. Mas aí você, aquele tipo de erro, você não comete mais, você vai cometer outro. Vai cometendo outros, mas exatamente. o fato é que na própria terapia você conta como foi sua semana. Ali você já traz, minha semana eu tive contato com a pessoa, ela comentou da minha tatuagem. Aí a terapeuta vai assim, tá, mas por que isso é importante pra você? Pronto, você já, Não, você Sabe entende? como que você fez porque você O quis? processo Você tá me dando essa- é esse o Mas por ponto. que o pessoal cobra tanto? Você acha? Que A gente- porque desde o início do aquilo mundo? que eu falei, da questão da gente se sentir importante, aceito, entendeu? valorizado. Por isso que a gente se cobra. Quando uma mulher tá solteira, vai, mais de 35 anos, solteira, nossa, mas você não vai casar? Aí casa, isso. nossa, mas você não vai ter filho? É isso. Aí tem filho, nossa, mas um só? Como tem isso, né? Ou quando o marido fica desempregado. Nossa, exatamente. seu marido tá desempregado, como é que. E agora? Você tá com esse deve dar homem? uma barra, Você hein? vai Tá ficar uma com esse barra, homem? exato. A energia também, aí já parte com... São cobranças, porque assim, a gente mescla um pouco, tanto com a cultura, a sociedade, porque a gente fala que
cada região do país tem uma cultura, tem valores. E existem alguns vieses inconscientes, algumas coisas que estão enraizadas na nossa cabeça. E aí é muito, muito do processo de você se conhecer mesmo, porque até quando a gente fala dos jovens que são impactados por diversidade também, vamos ser aceitos, até eles têm tanta informação que eles ficam perdidos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Não aquilo. sabe definir exatamente. Então, assim, quando a gente olha para essas questões, o melhor caminho são os pais dar essa oportunidade para o filho fazer terapia e também fazerem terapia, Sim. porque aí você vai se conhecendo e vai... E assim, nunca vai ser perfeito, sempre vão ter problemas no dia a dia, na vida, mas o máximo de cenário positivo que você encontrar, que você consiga alcançar Do copo para meio você cheio, se manter, né? para você se manter bem, porque não Sim. tem como a gente ficar... Aí seria muita ingenuidade, assim, muita... uma vida muito fantasiosa, a gente achar que a gente não vai viver com problemas. Sim. Sim. A gente vai ter problemas, mas é como nós agimos em Sim. relação aos problemas. Dirigir nunca vai levar uma multa. Não Vai. dá. Não consegue? Eu faço o mesmo caminho todo dia. Quando eu vejo, Aqui, então, no ABC, que tem radar, todo... parece Não pode olhar assim e dar uma distraída, né? Assim eu falo, porque você vem ali tão em cima. Eu já... o mesmo Nem vai, nem me caminho. fala. Meu marido fala assim, pô, você faz o mesmo caminho todo dia. Eu falo, mas acho que eu passei distraída. Muito bom. Mas e aí uma das coisas que eu gosto de abordar é a questão dos sinais. Então, tanto para RH, quanto para a pessoa líder, que tem uma pessoa no time, que está entrando num processo ali que a pessoa, ela muda. Então, ela, assim, a gente tem que olhar para a diferença de comportamento. Certo. Às vezes uma pessoa que é mais tímida, e ela começa a ficar muito forçando, sabe? Forçando que ela tá bem, que ela tá feliz, que ela tá alegre, escondendo, assim. Então, é muito importante a gente identificar os sinais de mudança de comportamento que a pessoa apresenta dentro da empresa. Era de um jeito e ficou de outro. Ou ela era muito alegre e ficou muito apática, Tá ficou muito hoje. triste, quieta. Ou era muito organizada, ficou desorganizada. De repente. Desatenciosa. Então, é importante manter, primeiro, iniciativas de informação e de orientação como uma dessas. Então, podcast, palestras, está ali no momento muito de escuta. Então, quem está numa função de dono da empresa, líder de pessoas, tem que estar disposto a ouvir. Por isso que é bom fazer terapia também, né? Porque ficar ouvindo os outros, a gente sabe que é ouvir. Para não tomar o veneno, por favor. Ouvir, exato. Ouvir. Eu tomei o meu aqui já. Obviamente não absorver, porque um dos maiores erros da liderança é absorver os problemas das pessoas e querer resolver. Então, de fato ter uma postura de ouvinte, mas identificar aquilo. A pessoa está aqui na minha área, ela sempre foi dessa forma. O que aconteceu? Está faltando? Está tendo absenteísmo, né? Está se ausentando, chegando mais atrasado. O que está acontecendo? E aí a gente pode, que nem um profissional do RH, ele pode chegar e abordar nas empresas, né? O que a gente pode fazer aí de imediato? Assim, os RHs internos, além de trabalhar de forma preventiva, que foram essas ações que eu mencionei, é estar ali presente para as pessoas. Então, uma vez que esse tipo de comportamento, chama para conversar. Exatamente. O líder de RH, né? Exatamente. Então, olha... Gostaria muito que vocês contassem com a gente. A gente está aqui para realmente cuidar de vocês em termos do que vocês precisam de recursos. E não tá legal? Tá faltando? Tá se ausentando? O que está acontecendo? A condição de saúde, financeira? Conseguir identificar um pouco mais. E olhar para isso, porque até mesmo dentro de casa, a gente fica tão disperso com os problemas, com o dia a dia, que a gente para de fazer a leitura, prestar atenção no outro. Exatamente. Quando você está sentado no restaurante, você tá ali, tá todo mundo com o celular, ninguém presta atenção, então ninguém sabe se eu tô bem. E uma das coisas que é quando a pessoa ela tá com pensamento suicida, ela começa a identificar isso. Nada preenche, ninguém se importa comigo, não tem porquê. No final ela pensa não se sente parte de nada. Parte de nada. Exato. Hoje mesmo eu acordei com a notícia de uma influenciadora. Ela acho que não é tão... Tinha 600 mil seguidores, assim, até bem relevante. E ela cometeu suicídio. Meu Deus. Então tem um pessoal mais novo, eu falo criançada, mas o que está acontecendo? Se jogando, mas isso. Eu acho que amiguinhos de escola. Então, eu acho que é uma mistura, que nem eu vejo, eu tenho um caso próximo de mim, que eu vejo que é assim. Primeiro que quando eu falo assim, gente, quando eu tinha 18 anos, eu também não sabia ao certo o que eu queria, né? Sim, e se coloca uma... Até agora não sei. Então,
pensando, né, Tô Marcelo? pensando ainda. E aí tem isso. E aí, em contrapartida, tem essa questão dele se comparar aqui, porque antes a gente não sabia, mas não tinha essa comparação tão Não, perto, não né? Não Então eu tinha. acho que é isso, a pessoa se compara aqui e fala assim, ai meu, olha só, já conseguiu, já tem, já sabe o que quer e tal, e eu tô aqui. E no caso dela, pelo que eu vi nos comentários da publicação, é que ela tava recebendo muito hate. Olha isso, gente. E Pessoal, as mas eu pessoas acho que cancelando. mas dá Uma quando alguém mexida. fala alguma coisa na rede social Porque ruim pra ela falou você, que a É. gente tá aqui te para ser atinge aceito, mesmo. né? Exato. Dá uma Então, imagina, pancada. eu tô Uma fazendo, pessoa já dá tô fazendo um baita trabalho diário e constante para crescer no Instagram, para mostrar meu trabalho, minha loja. E aí vem uma pessoa lá e critica, vem outra e detona, critica. né? Então, é um pouco desse processo que eu falei. Se você precisa se conhecer. Isso. Precisa se conhecer e falar, olha, esse ódio que eu tô recebendo não é meu. É Não é pra dessa mim. pessoa que ela queria estar aqui Vai onde eu tô. responder ainda, pra É. falar a verdade. porque o Em certo alguns era casos, ignorar de tentar, fato, quando entendeu? fala Assim, muito. Tem gente que aí tem gente que quer aparecer também, não tem? tem É uma bastante. terra Então, a sem- internet virou. Faz Internet pouco virou. tempo que mudou isso, hein? Não É, tinha isso. Eu não. vou falar, na minha época não tinha Não isso. tinha, então, por isso. Assim, E isso vai acontecer o que lá na frente com a nossa Por isso que evolução? uma dos grandes mecanismos é começar a criar tecnologias que possam ajudar e sustentar mais ainda essa questão mental e psicológica. Os próprios psicólogos precisam se estudar e se adaptar muito a esse tipo de abordagem, porque agora a gente precisa trabalhar com mecanismos, com cursos, mentorias, enfim, que sejam mais ágeis e rápidas para tratar Isso. algumas coisas. Isso. É uma das coisas que o próprio Conselho de Psicologia vem se atualizando. Hoje a gente já pode atender online. Realmente não foi uma coisa só na pandemia, a gente conseguiu agora se legal, né? moldar. Isso aí evoluiu legal. E eu acho. e esse é um grande. E é Foi. só o começo, assim, porque a É. psicologia vai ser a grande base. Eu tava olhando a NPC, não sei se vocês viram agora, as lives onde as pessoas ficam imitando o robô e aí elas ganham milho, flores e começam a. Não vi. Então, é uma grande Olha, tendência. É. Assim, basicamente, os jovens, eles entram na live do TikTok e eles ficam imitando um personagem de um jogo que não. Meio que anime, assim. E aí ele fica imitando e eles ficam emitindo o mesmo comportamento como se fosse um personagem do jogo. Certo. E não só se mexe com o mesmo movimento repetido. E aí as outras pessoas vão lá, pegam o próprio dinheiro e mandam milho, mandam desenhos, né? De flores, café. E aí pra pessoa na live. Aí quando a pessoa recebe, ela precisa imitar aquilo que ela tá recebendo. Então quando ela recebe o milho, ela tem que fazer o movimento que ela tá comendo milho. Quando ela recebe a flor, ela tem que fazer o movimento que ela tá cheirando a flor. Meu Deus. E só que aí as pessoas mandam 300 flores para você cheirar repetidamente. Aí você tem que fazer, senão você não ganha mais. Só que essas lives estão pagando R$1 milhão por mês. Tem gente que fatura 500 mil, 300 mil. E o dinheiro também leva para suicídio, porque você vê umas coisas de cara que ganha muito dinheiro e aí se mata. E aí é um pouco disso, assim, Você porque a busca pelo dinheiro é porque o que você está fazendo? Você está buscando, correndo atrás do dinheiro, se prometendo a fazer o quê? Se você está bem com isso, tudo bem. Tem gente que faz isso como profissão, já fazia isso há muito tempo. Agora não, agora todo mundo está fazendo. Idosos, pessoas mais novas, velhas, enfim. Todo mundo está fazendo por fato de ganhar dinheiro. Mas por que isso, assim? Da onde que está surgindo? O que está acontecendo na sua vida para você a buscar essa alternativa? Que lá na frente, como é que você vai lidar com isso? Não é nada errado, mas é o fato de você se sentir, como você está se sentindo competente. Como que você está sendo reconhecida pelo um trabalho que está te pagando? Porque quem faz isso há muito tempo, já se caracteriza como personagem, é uma profissão para a pessoa. Ela está identificando propósito nisso. Certo. Agora, as outras pessoas estão indo pela esfera da multidão, sim, pelo do dinheiro, manada, né? Ou mesmo pelo achar que Sim. não tem outras alternativas. Então, por exemplo, isso. a gente vê mulheres falando, é porque eu sou dona de casa e tudo mais. Poxa, às vezes você pode ter um grande reconhecimento montando sua pequena loja, vendendo brigadeiro. Você tem? É isso. Ensinando. Você tem? Não, todo mundo tem, né? Não. Se você não Já tem sabe, nenhum. eu não sei ainda o meu, não. Você sabe o Se seu? você Ela não vai saber que é cuidar de Ela- pessoas. Né? Exato. E é mesmo. Mais legal. ó. O meu mais ó. Mas eu não achei ainda não, tá? a gente vive buscando, né?
Que loucura, entendeu? Então são questões que a gente tem que olhar, porque às vezes o propósito não vai ser 100% trabalho, mas tem que ser algo que minimamente você reconheça o seu valor. Sim. Mas o meu Todo mundo grande tem que pilar pensar de nisso. propósito é a minha família, né? Tanto que tem mulheres que abrem mão das suas carreiras para ficar 100% com o Sim. crescimento da Exato. família. E tá tudo bem. Então, é um pouco do prol de por que você tá fazendo isso e como você tá fazendo tudo isso. E porque tem que ser coisa que a longo prazo, a médio e longo prazo, você olhe para trás e fala, poxa, que legal. E não seja algo que você tenha que, mais uma vez, ressignificar porque você tomou atitudes. Porque toma tempo. Essas lives demoram 5, 6 horas por dia, mais ou menos. Meu Deus. A pessoa poderia estar fazendo um curso online Ai, meu Deus, também. podia estar consumindo poderia tanta coisa boa, né, Que loucura, gente? hein? Óbvio que a gente não julga, acho que Não, aqui não é Não, mais um mas- cenário para É. Eu fico mais pensando cenário sempre para assim, o que vai reconhecer. acontecer com a nossa mente lá na frente? E é isso que Nós estamos fazendo pessoas melhores Isso, que a gente? é. Não sei. E é por isso que você perguntou como que a psicologia vai suportar. Por quê? Porque agora existem muitos canais de tecnologia que estão dominando a massa de uma forma que a psicologia precisa se reinventar e estudar cada vez mais para o comportamento do ser humano. Sim. Porque são questões que, poxa, como que a gente vai lidar com esse cenário de várias pessoas de frente, né, robotizadas? O que é isso? O que isso vai gerar na cabeça das pessoas, nos próximos adolescentes? Eles vão querer estudar, não vão? Pesquisa no Google. Como vão ser os trabalhos? Os trabalhos comuns, normais, assim, a gente tá falando nem de medicina, nem nada, mas os outros trabalhos mesmo, Sim. que são super justos e honestos e maravilhosos, né, Sim. de se trabalhar. Como é que as pessoas, como é que vai ser a mão de obra no futuro? Porque Os essenciais a que gente teve na tecnologia- pandemia, que foi... Aí todo mundo viu cada setor, né? Foi legal isso Exato. também. Né, Fala de- que foi ruim, foi uma coisa horrorosa, né? Porque envolveu tanta gente. Horrorosa. É. Mas tudo tem seu lado bom, você vê? Tudo. A gente é Pelo o copo menos cheio, a tirou gente coisa tira uma boa. coisinha. Não, tem que tirar, Tem né, que tirar. gente? Pelo amor de Deus. É. Sabe, E uma a- coisa que, sei lá, eu perguntei esses dias pro meu pai, que é mais de idade, já tinha passado por alguma coisa perto disso? Ele falou, não. A Aí minha, eu falei, olha, é. que... a minha avó fala daquela outra Só que gripe, as da gripe crianças espanhola. já tem criança que já nasceu. E aí? O que vai desencadear isso? Vai mudar, será? Já O teve comportamento? algumas consequências, como o déficit de atenção, a gente viu aumentar bastante o TDAH. Sim. Foi Hoje em dia se fala muito. muito disso, pós-pandemia, as pessoas Pós-pandemia, realmente ficaram muito, as crianças ficaram muito no Sim. celular, não tiveram interação e cresceram. Autismo, um grande aumento Sim. também. Também, Bastante, assim, Olha o aqui. Brasil teve recentemente eu participei de uma palestra que estava falando do autismo. O autismo, hoje no Brasil, a última pesquisa não mostrava o quanto, mas já mostrava que já está dentro das maiores agora, né, Olha no que crescimento das Meu crianças. Então, a gente está dizendo o quê? Que as condições biológicas e sociais, elas impactam diretamente no desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Então, para você que quer ter uma família, acho que é um pouco disso. Quando a gente fala para o cenário completo de vida, não é você ser milionário, rico, mas você olhar para tudo e dizer como que eu, pai, eu, mãe, vou suportar o meu filho, o crescimento do meu filho desde o primeiro dia de vida. Como é que eu mesclo para que ele possa passear no parque, para que ele possa jogar bola, para que ele possa sair, não ficar Estar 100%. junto, né? Quando que é ideal para que ele mexa no celular? Então, o filho Agora tem aplicativo, né? o filho o próprio filho por dos isso que os fundadores do TikTok, os filhos não assistem TikTok. A gente Hum. vê que é banido em alguns países. É que não chega a controlar, você acha assim? O Dá pra ideal- controlar, vamos dizer O assim. ideal Porque é você vê pelas tendências do que vai aparecendo pra pessoa, né? Você pode encaminhar ela a ficar... o bom é que o TikTok, algumas vezes eles segmentam muito. Então, se você gosta, consome aquele conteúdo, o algoritmo te entrega o mesmo conteúdo. Mas eu acho que é muito a questão de você inserir a tecnologia na vida do seu filho e na sua própria vida de uma forma equilibrada. Exatamente, com controle. Com eu falo, controle. gente, tudo em excesso que é duro que ele ruim. fala assim, minha filha, por que só tenho 30 minutos? E aí você Porque precisa 30 conversar minutos, com ela, exatamente. dizer, olha, Tudo, porque você é um ser humano em construção e eu quero É. que você aprenda outras coisas, que coisas, você aprenda exatamente. atividades, que você possa ter um tempo de qualidade com a Isso vai influenciar família. no
que você preste Exatamente. atenção na Vai te hora de se influenciar. alimentar, que você Exatamente. consiga interagir com as pessoas, então tem que mostrar muito. Porque uma das grandes chaves, agora falando de desenvolvimento e crescimento, é você dar o porquê das coisas. Porque é uma galera questionadora, hein? E você tem que Se estar pronto para isso. Você não E explica o ela pesquisa aí, motivo meu. Às vezes esses dias ela falou, não sei o que exatamente. lá, ela falou, pesquisou, É, veio com a resposta. Nós eu vi. estamos Você com não sabia. pequenos e pesquisadores agora, Você tem que adolescentes. Então, trazer. isso eu acho que vai ser legal, porque quer Vai. dizer, se é o cérebro evoluir com tudo É. isso de informação que tá entrando, Outra coisa que quem eu sabe eu percebo. falo que eles vão ser mais inteligentes. É dar Vamos. munição boa para munição eles. boa. Agora, acho que o caminho vai ser esse, né? Dar Isso aí, material Bom. bom. Outra coisa que eu percebo neles, assim, eu tenho um de 21 e uma menina de 7. Eu percebo essa diferença em um e outro, que essa geração da de 7, ela já veio com essa preocupação com o outro, sabe? Uhum. Que eu não via isso no meu filho. Dela falar assim, mas mãe, não pode falar isso, porque como a pessoa vai se sentir, né? Então ela tem essa preocupação. Eu acho. Tem. Por exemplo, a gente vivia com bullying normal. Assim, era normal falar do Isso. meu nariz, né? Ô, Nem gordinho. Sim. Era normal. Já as novas gerações não. Eles não Se reproduzem. alguém faz isso, é totalmente Mas anulado. isso é porque é a formação do que os pais vêm fazendo. Eu acho que é tudo. Eu acho que a o própria central- internet. Cultural também, Tudo, a né? Vai internet. jogando, O que as entendi. empresas, o mercado começa a adotar. Então, o próprio Isso. mercado começou um movimento muito grande com diversidade e inclusão. Daí isso foi passando para a questão educacional nas escolas. E tudo isso vai mudando. A gente vai enxergando que cada geração ela tem uma forma de compreensão de vida, porque e é reflexo do Que já mercado. tá numa atualização. É reflexo do mercado, do capitalismo, é reflexo de Sabe o que é tudo. cortar cana? Falar, nunca mais Não ninguém vai sabe. saber. Não, porque depois agora, depois de muitos anos, Não, fala. os maquinários, né? Hoje são as máquinas. Tanto que meu pai Nossa, depois tem umas voltou máquinas, a trabalhar com Nossa, máquina. O tem. cara Eu tem vejo. tapete, sem chinelo, dá pra É, ficar descalço, assim, como se tivesse no... exato. E a própria inteligência artificial nos traz, tem algumas pesquisas que indicam que muitas profissões vão deixar de existir por conta de ter inteligência artificial, vai muitos mesmo, postos que de loucura, trabalho. hein? Então, a gente E passa vocês, como é que vocês vão lidar com isso, É. gente? cada vez mais Nossa. desafiador. O que eu sempre falo para todo mundo, você tem que procurar uma profissão. Primeiro, assim, Brasil é cultural você continuar estudando. As pessoas, né? A gente tem essa cultura de, poxa, o que você fez? As pessoas perguntam, o que você trabalha? Então, é bom, Você é sabe? formado em quê? Independente o que você faz, não importa. Assim, eu lembro que eu trabalhei, eu tinha um restaurante com os meus pais, e eu conversava com o pessoal lá, eu sou formada em Direito, mas eu sou dona do restaurante. É muito interessante, porque não importa, mas ali o pessoal queria fazer faculdade. E isso vem crescendo, só que essa nova geração, ela não preza tanto por isso, trabalhos mais tradicionais. Então precisa ter essa mescla, porque agora com a inteligência artificial para suprir isso, o que as empresas vão querer contratar? Pessoas que resolvem problema. Ponto. Vai Só ter. isso. Esse é o problema. E aí a gente precisa preparar as pessoas Pra para resolver resolver o problemas. problema. Porque muito se diz de resiliência, mas nada mais é do que você conseguir lidar. Tem até o desenho da árvore, né? Então tá passando aquela baita tempestade e a árvore ela quase quebra, mas ela não quebra. Então não é que você vai ser resiliente para sair sorrindo, feliz e alegre pelo Do nada, problema. né? Amanhã. Não é, a tempestade tá passando e como que você lida com a tempestade? Sim. Como que você lida Como com você falou, certo, tem todos os problemas. Igual você falou, anotar aí no papel lá, vai e fala, isso bom, mesmo. vou pegar esse aqui O que é um agora, né? problema pra você? O É que te isso deixa mesmo. insatisfeito? Isso O que aqui. te deixa... E o que tá dentro do seu alcance também, porque Sim. às vezes a gente fica com excesso do futuro, esperando Que loucura, né? e não tem o que fazer. Não tem quando- como. E aí eu falo, é o mundo que conspira pra você ficar lá. É. Ai, meu É Deus, o que isso. vai acontecer? E aí você tem que viver um dia de cada vez, E que- mais feliz com, assim, o que eu podia fazer hoje por mim, eu fiz? Bebi minha água, andei, meditei, você tinha fala atenção concentrada, consegui fazer uma boa respiração, uma parar para olhar, para pensar nos bem. meus pensamentos, Isso, né? pra Me organizar, mexi, Igual parei. o sono, né? Eu vejo também, o pessoal não cuida muito, mas o Não. sono é importantíssimo para recuperar a mente. Que é um horário, né? O sono a gente vê muitas pesquisas do círculo E circadiano. o pessoal que não você- dorme. Quem tá assim, que vai acontecer alguma coisa, tipo, a chegar a ponto Depende de não muito- tá dormindo. Depende muito da condição da pessoa. Tem gente que não dorme, tem gente que não sai da cama não e sai dorme da o dia cama, inteiro. tem o contrário também. energia. Exato, não tem Loucura, né? energia. Então Porque depende muito. não acha justificativa, né? Pra se sentir. Essa
Doença é Essa terrível. A doença é cabeça da terrível. gente é terrível, né? É terrível. E aí, a melhor coisa que você faz, você tá se sentindo desmotivado, tá passando por bastante problemas, não tá se reconhecendo enquanto pessoa, tá se ausentando, não tá participando das coisas que você gostaria ou gostava de participar, já tem que procurar um médico, um médico Ajuda, psiquiatra, gente, um exatamente. psicólogo. Tem que procurar ajuda sempre. Não é Que feio, tem não é ajuda, né? ruim. E dá certo, né? Vamos falar a É, verdade. Se você conseguir, né? Ir, claro, sim, não é fácil. não. Se organizar, fazer tudo isso que a gente tá meio que Levantar a mão, passando. falar, chefe, líder, eu não tô Não tô bem, bem. aconteceu, não tô sabendo o que que é, mas eu preciso procurar ajuda, porque o grande efeito que a gente fala agora também, com essa questão de informação na internet, é que todo mundo sai se autoprotocolando. Então eu fico me colocando nos quadrantes. Eu digito o que que é TDAH. E tá lá escrito assim: é quando a pessoa não presta atenção em algo, sei lá. E aí eu falo: eu tô com isso. Tô com Ah, isso. Eu nem tenho me fala TDAH. disso. Eu respondo aqui, vamos levar ela no. Não, ele falou, vai, põe a mão na minha filha. E tá tudo Eu bem, a brinco. criança Não, não é calma, meu, imperativa. é A normal, criança tá sendo criança, tá destruindo as Sempre coisas. esquece. É que eu naquela época, né? Entendeu? Então, assim, antes, olha só que loucura, antes a gente saiu de um cenário onde as pessoas negavam que Tudo, que o filho tinha algum traço de autismo que Autismo. precisava ser. A gente saiu desse cenário onde as pessoas não olhavam, não falavam, não sou ansiosa, eu sou normal, eu quero ser normal. Para um cenário onde não, eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, eu tenho. E aí as pessoas estão agora, todo mundo se enquadrando. E sim. qual que é o problema disso? É que você ganha o seu diagnóstico e usa aquilo automaticamente você fala, é a minha condição, então tá bom. Então, em todos os casos, eu vou ser sem atenção. Eu vou esquecer. E aí, o seu parceiro, você fala, mas você esqueceu que eu tenho TDAH? E aí, você nunca vai tentar evoluir porque É a, você... é a muleta. Você não quer sair do problema, até você sair do quer processo agarrar disso ali aí. naquilo. Te conforta, né? Te Você conforta. Pô, não passei na OAB, tudo bem, eu tenho Eu TDAH. tenho TDAH. Mas não é isso, Não é. não. Tudo bem. Gente, tá tudo bem. Você tem ali o seu diagnóstico para você tratar e cuidar, mas você não pode aceitar ele. Exatamente. Você não pode viver em prol dele. Pelo contrário, ele é uma condição sua É uma e que você condição, precisa né? ainda mais se esforçar e se dedicar, usar ferramentas e recursos para você superar aquilo que foi te dado de diagnóstico. Sim. Ok. Ô, Mara, e aí voltando só para a questão das empresas que a gente estava falando, então é o autoconhecimento, é a questão da terapia, o RH ele pode identificar então numa mudança de comportamento, as Isso. ações, né, que eles podem fazer na empresa, que é isso que a gente está Preventivas. fazendo, uma roda de conversa, Isso. uma vez ali por mês proporcionar de repente um café da manhã com bate-papo. Isso mesmo. Ações preventivas que Tá, as pessoas colaboradoras possam se sentir ouvidas. Essa é a legal, grande chave. Eu legal. tô num ambiente de empresa seguro, e aí, assim, tudo bem se eu vou receber bronca, cobrança, tudo bem. Não, Mas Isso é natural, né? eu posso, porque a gente, assim, não existe ambiente de trabalho perfeito. Tá aí Não. uma outra premissa que a gente precisa Não, quebrar, é. somente para as novas gerações. Tanto você montar o seu negócio, quanto você fazer parte de uma empresa, você vai ter que lidar com frustração, com problema, com ansiedade, com questões básicas. Mas é sempre uma escala, de 0 a 100. Hoje eu vou para um evento, eu tô ansiosa, tudo bem tá 60%, sabe? O ponto é, eu não posso conviver 100% em Com tudo. tudo. Então, assim, eu tô num ambiente onde tá me deixando tirando a paz, eu tô estressada, eu saio do meu trabalho e eu não me desligo do meu trabalho, tem que ver se isso não é um burnout, tem que olhar já para isso. Então, são todas as questões de é normal, porque as pessoas querem sentir ou tudo ou nada. Eu não quero sentir nada de ansiedade. Ué, mas aí Não dá. não tem como. Se você minimamente é um ser humano, você sentir ansiedade em algumas coisas no Sim. dia a dia. Sim. Então é normal. É ruim se você for apático e não sentir nada. Se você não sente nada, aí realmente a gente vai ter que ver questão mais de psicopata, né? Psicopatia. Se você não sente nada. Que Agora. loucura, né? Existe, né? Exato. Existe. Nossa, que loucura. Oh, como é que pode a pessoa Não não sente absolutamente nada. E agora, dentro do trabalho, você dando esse espaço para que as pessoas sintam que elas podem As se empresas têm que expressar,
é o melhor mecanismo. E fora isso, é uma pauta muito importante você olhar para o Setembro Amarelo, porque a saúde mental nas empresas, cada vez mais as empresas perdem o nível de produtividade. A gente viu um grande corte de empresas ano passado, esse ano, Sim. porque a folha estava muito inflada, muita gente, aí eu estou falando mais caso a caso, mas de maneira geral foram que eles mencionaram de layoffs. Então a gente vai ter que cortar 6%, 5% da nossa folha, porque não está tendo o lucro operacional que a gente precisa. Tá, mas por que as empresas tiveram que contratar tanto, às vezes, para algumas áreas, para algumas funções? Porque como que está a questão da produtividade, que tem total relação com saúde mental. Porque uma pessoa, um funcionário que está bem mentalmente, ele consegue produzir mais em pouco tempo. Sim, E melhor todos qualidade esses para indícios tudo, de né? saúde mental é isso, é espaço, de escuta, é ter um líder que incentiva, que ajusta a rota, que direciona. Que a pessoa se sente parte, ela sabe que é um Exato. líder que ela pode contar. Exato. Por que tem a gente vê nos últimos anos que as pessoas não ficam muito tempo nas Nossa, é empresas, verdade. Né? né? Antigamente aí ficava Antigamente, muito 15, tempo, 20 20 anos. anos. Por que não ficam? Porque as empresas, elas estão também em muita mudança e modificação. É que essas pessoas ficavam 15 anos na empresa, que a empresa não mudava também. Era aquilo, pronto, e acabou. Agora a Isso é. gente vê em um mercado muito mais dinâmico. Sim. O mercado um dia tá. Um dia. Os motores estão sofrendo com a gente no nosso setor lá, com a tecnologia e com Exato. cobrança. Então, E aí a câmera, E e aí outra, eu não quero ficar com a a câmera. cobrança de entregar rápido, mediatismo. A gente está e num não ambiente só muito. de O entregar rápido, e-commerce não é fácil. aquilo que você estava falando, hoje Dia a em dia do dia, pessoal. eles têm muita dificuldade na renovação de motorista, porque não tem mais essa galera que está vindo querendo seguir o exemplo do pai e ser motorista, né, Marcel? Não, Por isso que tem muito acabou motorista essa. com mais velho, né? Com idade já avançada E esse é um Exato. problema também no também transporte. é um problema no E transporte. todo mundo identifica isso. Por isso que É. hoje as empresas de transporte são a mais caro, né? A logística hoje no Brasil é o mais caro em termos de taxa, De tudo, né? de tudo. Verdade. E Eu aí falo é uma sempre das isso. coisas que a gente vai ter que fazer, que a gente vê o movimento dos Estados Unidos forte com a Amazon, que é investir em tecnologia. Então, É. no final. Eu acho que vai ser, né? Acho que para isso vai vir uma evolução boa. Eu estou preocupado com essa outra que fica influenciando, né, Que o é pessoal, que é a rede social e A cabecinha. a que nem a menina orientação. matar porque começaram a falar dela. Um hate, Imagina. E é constante, não acontece assim, óbvio que ela tinha outros problemas e tal, mas Sim, no mas final as pessoas desencadeia o que pontuaram você tá que ela falando, né? tinha uma boa condição de vida, bons Sim, carros, e enfim, sim. né? E de fato isso foi deixando afetar. Então, a melhor coisa, até para dentro de casa, é você se manter bem, você tem que estar bem. Porque ninguém é obrigado também a aturar. Igual a máscara. Primeiro Cria coloca muito. em você, depois Exato, se você pôr no outro, você acaba aqui Você cai mal. acaba. É E não verdade. tem essa de vamos dar a mão que tá todo mundo mal, não, Não. gente. Pelo Ai, amor pelo de amor de Deus. Deus. Não adianta isso, Não. entendeu? Ai, a gente não tá vendendo. Ai, todo mundo entra nessa. Não. Vamos fazer. A gente tem que realmente, assim. Mas As tem que ter crises. alguém que lidere também, né? Também em todos os lugares. Precisa Que ajude ter. também a animar. E olhar para sua rede de contato. Às vezes, quem tá do seu lado tá te sugando energia, tá te deixando para baixo, só reclama. Às vezes a gente tem que olhar muito para aquilo que eu falei, biopsicossocial. Então, a minha parte física, biológica, corpo, enfim, mente e relações e traumas e tudo mais. Então, como que eu estou investindo na minha mente e na minha vida? E o social voltado para quem está no meu âmbito de convivência. Porque não é errado você, às vezes, se distanciar. afastar. Não é. Exatamente. É errado você ver que você tá numa relação onde tá te fazendo mal e você tá ali. Porque permanecer, vicia, tá? Vicia. Reclamar Um tema vicia, pra vocês fazerem tristeza vicia. podcast do Do Vez Vez e e Voz, Voz, que é só de mulheres, que a gente tem também aqui. Muito bom. Então, acho que Acontece. a família, as pessoas, elas têm que olhar para si, se cuidar e ter ser mais um pouquinho mais crítico com a vida, com as escolhas. Não dá. Por causa das escolhas. É, né? exatamente. Eu vou começar a sessão de perguntas, Vai. Marcel. Posso? Yeah. Perguntando, a gente pesquisando essa parte de saúde mental, Mara, no ambiente de trabalho, veio um termo que é o mindfulness. É isso? Mindfulness, isso, atenção O concentrada. que quer dizer isso? Explica pra gente. É um método, é uma estratégia que muitos cientistas
pessoas mais voltadas para a área da saúde começaram a aplicar e até disseminar, assim, comentar, compartilhar com as pessoas. Certo, Que nada mais é do que você conseguir voltar para si mesmo. certo. Então, muita gente tem dificuldade de falar, de se expressar com outras pessoas, com o próprio psicólogo. Então, como é que eu paro para me concentrar em mim e identificar quais são os pensamentos que eu tô tendo? Porque a gente está falando bastante, mas o que está passando na minha mente? Porque a gente fabrica muito pensamento, Nossa. né? são, Uma loucura. A por sua, segundos. sua mente é barulhenta? Não, barulhenta não. Mas Não? Não. É isso. Então, você conseguir parar e voltar para si mesmo. E esse si mesmo é você parar e começar a refletir da sua mente, esvaziar a sua isso. mente. Que não é fácil. Não é Tem fácil. todas umas regrinhas também, né? Exato, Tem uns exato. E aí, trabalhozinhos pra fazer. aí Tem que ir eles atrás, atrelam, sim, eles atrelam isso com meditação. Então, Certo. às vezes você pode colocar uma música ambiente, você pode fazer isso com outras É pessoas, legal, hein? ir para um ambiente Pra quem diferente do seu, um ambiente mais verde, com mais, enfim, oxigênio. Então, mas nada mais é do que você voltar para si mesmo Então- e ter uma atenção. Tá, e dá para fazer isso também, então, dentro do ambiente de trabalho, assim Toda como você hora, falou, todo né? Falar assim, momento. falar assim pro seu colaborador, ó, agora tá na hora de você Exato. sair do carro, seu do caminhão, ambiente, sair do desce, caminhão, dá uma vai olhada. lá e dá uma olhada aqui nessa paisagem que a gente tem, Exatamente. dá uma respirada e... Voltar para. É uma das táticas que você pode ter a qualquer momento. Se você é uma Legal. pessoa estressada, então assim que Nós não somos, né, Marcel? Ninguém aqui é estressado. Essa Né? palavra. assim que acontece uma coisa ali que você quer matar alguém, você volta, respira e fala: agora eu vou praticar. Porque eu preciso Isso. sair desse estado Esses de segundos estresse. são cruciais. Que aí você não fala aquilo que você vai se tudo, Nossa, né? é Você pode ver verdade. que é tudo assim, né? É verdade. E ainda mais na internet agora. É O você cara que controla. corta um pedacinho E distorce. Então, Bota na cuidado, inteligência artificial e fala É que você que controla a sua mente, não É. ela controla É você. isso, E essa é a isso. grande a diferença. chave que tem que fazer todo mundo, Por né? isso que Tentar essa não tática é boa, para Ah, você legal. falar, não, agora. Por quê? Porque quando a gente passa por uma situação de estresse, de ansiedade e tudo, o nosso cérebro, ele coloca assim, olha, em estado de tensão. Então ele fala, olha, você está em processo de ataque, deixar. reaja. É igual o celular. E aí você tem que treinar o seu cérebro para dizer, não, isso não é um ataque. Isso daqui eu não tô Você sofrendo tem que voltar, porque ele fica Foi algo que eu ele deixei me fica afetar, andando. mas eu vou respirar e vou segurar porque não vale a pena. Eu discuti agora com meu esposo, abordar esse tema que tá os dois nervosos, A então respiração, Não é a tem que hora, fazer a né? respiração. não é a hora de Técnica da respiração. brigar Eu com vou meu respirar, filho. vou sair, daqui a pouco eu volto. Como Daqui É a... depois isso. Naquele você local. volta com outra, né? E daqui a Então, pouco eu volto já pensando no que eu faço, no que a gente, qual problema a gente vai A mente é resolver. loucura, Fala, né? a gente tá Porque ela falando. vai lá no futuro e fala, vai acontecer isso, aí volta pra cá. Aí... Porque eu falo, uma das coisas que eu falo, que é uma estratégia muito boa que você tem que adotar para sua vida, tudo na sua vida tem que ser intencional. Então, quando você tá numa discussão com o seu cônjuge, Tá. você tem que parar e pensar assim, por que eu tô discutindo isso aqui? Qual é a intenção? Eu quero ganhar a discussão, eu quero estar certa ou eu quero conseguir alguma coisa nessa discussão? Aí, se for conseguir alguma coisa, sei lá, eu quero que ele vá comigo uma viagem esse final de semana. Convencer. Eu vou convencer ele. Não vai ser brigando com ele, Não, entendeu? É outra. Então não é assim jogando na cara, fazendo com que ele fique mais nervoso. Deixa isso Você pra viaja com outra todo hora. mundo. Entendeu? Você vive viajando no Tem que trabalho, ser Marcel. intencional, entendeu? Se você praticar tudo na sua vida, sua filha falou, ai, pai, por que é 30 minutos? Tá, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que ser intencional agora. Então, eu tenho que trazer para ela o porquê é 30 minutos, de uma forma que ela entenda que é vantajoso para ela. É. Então, não é uma tática, acaba sendo, né, de manipulação no sentido brincadeira. bom. Em casa eu tô querendo colocar um videogame, porque ela só fica no YouTube. É isso. Falei, eu vou comprar um videogame. É Que isso. eu me diverti com isso. Exato. Então, você Como é tem que tem que que. todo mundo estar em cima e cuidar, né? É. Eu fico Todo mundo preocupado. tem que Tem. estar em cima e cuidar. Que vai Tem fazer mesmo. muita diferença É. para ela. Então, eu igual falo, não vai evoluir? Vai, não, eu prefiro. Aqui tá bom ainda. Que vai evoluir, não. Aqui ainda dá pra controlar, Devagarzinho, né? eu acho. Porque eu acho que todas essas tendências que tá acontecendo agora é tipo virar à esquerda. Não existia racismo. Não quer que a partir de amanhã não exista. É. Isso aí é do tempo de. É uma evolução. Exatamente. Tem que ir melhorando. É.
Eu participei de um treinamento Igual o negócio de ter suicídio, né? Não era pra ter. Não era, faz um pouco tempo atrás, de comunicação não violenta. E se você. E aí ele falando no curso, meu, a gente tem. Que nem eu mesmo. Eu tenho falas que eu reproduzo desde lá de trás, que eu falo, meu Deus, eu não posso mais falar. Eu não posso mais falar, eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar. Tenho que trocar. Mas aí você tem que ir não só de uma forma mecânica, você tem que trazer um racional para troca. Exatamente. E aí toda hora você se pega pensando. E é ótimo isso, porque a gente demora mais para falar, porque a gente pensa no que a gente Exato, exato. Mas é que ele faz aquela correria, né? E lembra ele vai lá, sempre na intenção. Exatamente. Qual é a intenção? Porque Ótimo no isso da final intenção, vamos anotar. é ótimo, assim, tudo tem que ser intencional. Então, se eu estou me comunicando com alguém, eu quero. Qual é a intenção da minha comunicação aqui? O Boa. que eu vou levar? Porque se você conectar o porquê você está fazendo e qual que vai ser a vantagem disso, aí você vai segurar seu palavrão, a sua raiva. Você vai falar, não, mas o que eu vou colher vai ser bem melhor se eu segurar isso aqui. Exato, que exato. precisa também, né? Então, E a gente sabe controlar essa coisa da linguagem, né? Porque a linguagem que, por exemplo, nós estamos falando aqui, de repente você não fala assim dentro da sua casa. Então a gente Sim. consegue, é uma coisa que a gente consegue controlar, né? consegue. Que a gente consegue moldar. Que vem, Exatamente. tem que ir melhorando. Exatamente, é Vai um melhorar, treino. eu acho. Não sei, E você consegue linkar pra gente aqui quais são as causas do suicídio? Depende muito, assim, Tá. depende da questão, como eu mencionei, da história de vida da pessoa, ou os problemas que ela está enfrentando no momento, na Certo. Falando situação. financeiro, né? O cara que falhou em Pode ser exato, E pode ser desencadeia várias. rápido, assim, pode- isso. Porque você vê que acontece também, né? A pessoa já vem num processo onde ela não consegue equilibrar, não consegue enxergar. O que acontece? Ela não consegue enxergar o que tem de. Quais são as outras vantagens da vida dela. Sabe assim, eu deposito uma expectativa só naquilo. Se aquilo é Não como investir sair. numa ação. Pego todo o meu dinheiro e invisto só naquela ação. Mas se aquela ação quebrar, acontecer alguma coisa com a empresa e a ação cair, acabou, perdi todo o meu dinheiro. Então, geralmente, a pessoa pode sim ter um gatilho, onde ela só tá com aquela vida voltada para aquilo. E aí a gente vê, às vezes, por exemplo, teve um caso de uma mãe, que ela era muito da família e o marido dela e o filho morreu num acidente de avião. E no outro dia ela se suicidou. Que a vida dela já é um era A família. a família. Então Não ela não achou conseguiu, ela outro. não conseguiu nem passar pelo processo de luto, ela nem se permitiu, porque a vida dela Era era aquilo. o filho e o esposo. É. Não era dela, ela não tinha a vida dela, ela não conseguia enxergar Entendi. que ela vem não eu era um primeiro. indivíduo. A coisa que o Marcel falou da máscara, não tinha porque você desvinculou. Quantas pessoas a gente viu, né? Quantas na Ásia, acontece muito isso na China, não passam, o adolescente fica só com aquele foco de passar na universidade, não passa e suicida. Mata, Porque também não consegue desvincular, não consegue enxergar que a vida são várias áreas da sua vida. Tem uma outra alternativa para isso. Exato. Né? Então, acho que o mecanismo ideal é, se você vê que tem alguém que tá muito focado em algo e coloca isso assim, relacionamento, assim, nossa, se você sair da minha vida. E aí, tanto que feminicídio, né? Sim. De matar uma pessoa, como se matar logo em seguida. Exatamente. Vários disso também, se você não for feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. Mais ninguém, porque a pessoa ela não é mais ela é aquilo que ela tem, vivendo. Que ela tá vivendo. Ela é o trabalho, ela é aquela relação, ela é o filho. Eu foco em conseguir um emprego. Se eu não conseguir aquele emprego, se eu não conseguir esse. E aí é muito investimento a longo prazo. Sabe? É uma dedicação que você faz a longo prazo. Então, é a longo prazo que essa pessoa vem depositando expectativa, que ela vem vivendo aquilo, que ela vem vivendo aquele processo de tristeza. Isso, exato. Então, essa é uma causa. É uma causa. Então, quem tá perto, o interessante para isso é mudar o foco, tentar mudar o foco dele pra ter aquilo. uma conversa muito transparente e sincera. Dizer, olha, eu enxergo, sou sua mãe, eu sou seu pai. Enxergo que você tá num relacionamento onde você tá tendo dependência emocional. Você precisa ter uma vida, precisa trabalhar, precisa estudar, investir em você. A vida não é só um relacionamento. Relacionamento é um bloco dentro de uma vida. Então, você precisa olhar muito para isso. Como que a pessoa tá vivendo a vida dela. Exato. Mesmo. A dela, acima de tudo, a dela. Antes de qualquer pessoa. Não pode viver, né, em função do outro.
Não é? Mãe que se suicida, né, quando perde o filho também, ou entra em isso aí. depressão. Isso é- Isso, mas isso. Eu falo que uma mãe que perde filho, ela não volta ao normal, gente. Não, eu conheço. também, É um Ela, evento todas muito... elas têm algum. Tem. Com 3 É filhos. um eu tive trauma nesse muito caso. Nossa, forte. é Eu muito. fui lá e Mas aí- ainda assim, a própria vida, ela tem que continuar. Continuar. Sim, sim. É. E aí você vai criando o quê? Recursos psíquicos. Porque aí é uma outra causa também. A pessoa, historicamente, ela não conseguiu ter recursos psíquicos para lidar com a frustração, com a perda, com o sofrimento. Tá. Muita gente, às vezes, se fuga e esquiva, né? Tem muito isso agora. Eu começo um relacionamento, eu vejo que algum problema que a pessoa já vai me abandonar ou não vai dar certo, eu vou lá e termino. Próprio Alguém jeito. vai lá e me magoou, a família, parente, eu vou lá e nunca mais falo Nunca com a mais falo. pessoa. Bloqueei no WhatsApp. Bloqueei e já era. No Facebook. Tava bloqueado Entende? no Facebook. É a pessoa que não consegue lidar com a frustração, Sim. resolver as coisas. Mesmo que eu fale assim, cheguei na conclusão que eu não quero ser mais amigo dela. Mas aí a gente vai fazer uma despedida, a gente vai Sim. resolver isso. Sim. Então, são outras questões também, da pessoa não conseguir ter recursos psíquicos. E Pra sair daquilo. Pra sair daquilo. Tá. Que mais que a gente tem aqui de pergunta? Agora vamos uma pergunta voltada para o nosso segmento, né, Marcel? A gente pesquisou que alguma das causas também do suicídio é o uso indiscriminado de substâncias ou medicamentos, né? A gente tem a questão dos motoristas, né, que alguns, né, para conseguir chegar naquela viagem e tal, e aí tomam usava muito, Caiu bastante. mas caiu, né? Mas aí esse comportamento, você acha que esse comportamento ele realmente leva para uma causa de suicídio a longo prazo? Vai E enchendo a caneca. o copinho E como é que o RH consegue identificar, por exemplo, esse comportamento num colaborador? Sim. Primeiro, o que a gente tem que olhar é a questão da pessoa se submeter ao uso de entorpecente. Alguma coisa não tá legal ou despertou ali. A mente dela não tá bacana. Então, ou ela já tá triste, já tá desmotivada, ou ela quer acelerar um resultado, quer se validar, quer receber algum reconhecimento, quer ter um caminho mais fácil, digamos assim, quer fugir de algum estresse ou de um sofrimento maior, um esforço maior. E aí ela usa aquilo ali como um mecanismo para que possa resolver algum problema da vida dela. Certo. Então começa por aí. Então, antes da pessoa entrar nesse mundo, usar alguma droga, ela precisa. Porque eu tô pensando em usar droga, mas por que isso tá me despertando em mim? Por que eu tô querendo usar a droga? Aí tem que identificar isso. Né? Certo. E aí, isso é uma das maiores estratégias para você não se submeter a isso. E aí as pessoas fazem o quê? Elas vão automaticamente, falar, eu vou usar isso aqui. E não pensam de forma automática, forma racional, consciente de por que eu estou fazendo. Então, refletir antes. Pode até querer fazer, Mas o porquê? Porque aí você, talvez, essa estratégia ou não, 100% das vezes, essa estratégia não vai resolver. Pelo contrário, vai ser pior, ou vai te dar uma leve sensação rápida de resolução de problema, mas você vai ter que enfrentar esse problema de frente. Às vezes, agora com o uso da droga, que vai ser pior ainda. Sim. Por não dorme. Exato. Antigamente. Melhorou muito isso. Sim, Mas tinha muito. Mas o próprio, eu digo assim, que nem a gente teve casos de empresa de alguns transportadores aqui, que até, por exemplo, gente do administrativo tomando remédio para emagrecer e deu Por uma... isso, remédio para emagrecer. De novo, por que eu estou Fazendo querendo isso. tomar remédio para emagrecer? Aceitação. Eu não tô me aceitando, eu não tô conseguindo praticar um exercício físico Exatamente, durante a olha aí. semana, tomar um pouco de água, é um atalho, Remédio entende? para emagrecer para saúde, Marcelo. É um atalho, entendeu? Tem que ser Fica prescrito. magrinho. Porque colocou essa... Corta, tá, produção, essa parte. Correlacionou como, né? Correlacionou físico sem gordura com saúde, não tem nada a ver isso. Tem muita gente... Tem muita gente que tá com um corpo que não é magérrimo e tá super saudável. Exatamente. E tem gente que é magérrimo, que é só o osso e tá com problema de Colesterol alto. colesterol alto, tudo. Meu filho é assim, tem colesterol alto. Então é a falta de informação, é você falar, poxa, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo e eu vou pegar o caminho mais fácil de tomar remédio. Não, eu tenho consciência de que eu posso alcançar esse resultado. É o mediatismo. Que vai dar problema depois. Eu quero um mediatismo, eu quero emagrecer em um mês, 20 quilos, e não é assim. Academia que enche no
No Verão, verão. Exato. Deus. Exato. Como se fosse resolver o problema. Projeto Verão 2024 Que tá começa montado. uma semana antes de começar o E aí, verão. no caso, quando a pessoa. Aí a gente já parte pro princípio, beleza, a pessoa foi diretamente no automático e começou a usar a droga. Quando ela começa a usar a droga, ela já isso já afeta em algumas condições neuropsíquicas dela. Dependendo do quando a droga sai, como é que ela fica? Mais estressada, mais nervosa, não consegue dormir, começa a entrar nesse vício que só quando eu tô com aquela droga que eu tenho aquele resultado. Sim. Então eu preciso, entra numa dependência, eu preciso dela porque o meu cérebro ele já se modificou. E o melhor caminho é a pessoa identificar que independente da onde ela esteja, qual é a função e cadeira dela, ela precisa priorizar ela e sair dessa condição. Precisa Boa. procurar um médico, precisa pedir ajuda, ir atrás de ajuda e falar: fiz isso errado, mas isso a curto e longo prazo só vai me trazer problemas. Isso. Ficar bem Então é a claro mudança isso. de comportamento mudança de também, né? comportamento Nesse também. caso que a gente consegue Colocando identificar. material, né? O pessoal, as É. empresas também tem que começar a cuidar um pouco disso. Exato. E Material, aí, pro funcionário. RH é contar ativamente sobre os problemas. Porque muitas coisas são feitas e decisões são tomadas por falta de informação. Então, Maioria. é trazer isso para, no caso dos caminhoneiros, é poder sempre palestrar, pílulas de conhecimento, enfim, olha, pessoal, vocês sabem que, às vezes, para alcançar aquele resultado, você usando, né, um dos mecanismos que tem é usar esse tipo de droga, mas olha o que ela causa na cabeça a curto e longo tempo, né, a curto prazo, a longo prazo. Então, não é à toa que o cigarro sempre vinha com a estampa lá do pulmão Nossa, podre, meu Deus. né, E agora? do bebê todo deformado. Por quê? Porque foi uma estratégia de minimamente informação para a pessoa, toda vez que for pegar o maço de cigarro, ver na embalagem, não esquecer. Ai, vou morrer. Exato. Então, Ou alegar um auto, né? Não, É que não se responsabilizar, não sabia. não é sabia. complicado, né? Exato. Porque o ser humano usa uma coisa que faz mal, sabe? Exato, Mata ele exatamente. usa. Exatamente. Então, mas quanto tempo, assim, essa questão do cigarro é complicadíssima, porque quanto tempo o cigarro foi relacionado com publicidade? Ah, você quer ser feliz? Cultural. Fuma. Você quer ser chique, Você quer ser empresário chique? de sucesso. Eu falei para as meninas que é uma geração. Fórmula 1 era uma boa lá. Eu falei, gente, antigamente as propagandas de cigarro era puro glamour. Uma mulher era chiquérrima quando ela chegava fumando dentro do E as lugar. cervejas, que só tinham mulheres bonitas, sempre. Então, o cara, o que ele fazia? Ele falava: eu vou tomar o meu copão de cerveja, que é total, que uma Sabrina Sato vai me querer, vai aparecer. A paniquete vai ficar aqui. A paniquete vai seu lado. Na praia tomando. Mas é a tal da. A mulher já te dá uma, já você vai virar. É isso, então entende? Assim, tudo pela questão de ser intencional. Então, quanto mais você traz conhecimento pros motoristas, de olha, existiu uma fase e uma época que esse era o caminho. Mas olha, se vocês querem ter uma vida longa, uma vida saudável, onde você pode suprir com outros mecanismos. Não vai ser com a droga, vai ser você se alimentar melhor, tomar mais água, se mexer, ter atenção. Entende? Ele só precisa saber o que ele pode fazer. Sim. Outras alternativas para ele resolver esse problema. Legal. Legal. Mais alguma coisa? Você tem mais alguma pontuação? Eu acho que assim, para a gente encerrar, eu acho que é muito importante, como eu falei, resumidamente, você analisar como que está hoje o seu cenário de vida, quais são as áreas da sua vida que não estão legais ou que você gostaria que estivesse diferente. E, de fato, usar o processo de buscar autoconhecimento não é uma coisa, não é balela, é muito importante que você... E é um ato de coragem, porque muitas vezes a gente não quer saber e identificar o que a gente tem de fortaleza, quais são nossas fragilidades, o que a gente precisa melhorar. O que a gente precisa melhorar, o que afetou. E, às vezes, a gente até olha, a minha vida hoje, ela é feedback das escolhas que eu fiz no passado. Só que é mais fácil eu culpar a minha mãe, ou meu pai, ou alguém que me tirou uma oportunidade, ou é mais fácil eu assumir que eu poderia não ter desistido, ter tomado outros caminhos, estudado mais, buscado fazer outras coisas. Então, ou seja, o autoconhecimento, ele te dá muita autorresponsabilidade.
E aí as pessoas muitas vezes não querem. Então, Uhum. o melhor caminho é olhar o cenário de vida, praticar o autoconhecimento, que é a maior ferramenta para você se prevenir de qualquer doença, qualquer condição psicológica triste, né, e depressiva, mental. E, por final, quando você identificar que alguma coisa não está bem, ou quando você não está se sentindo bem, você não anular isso. Não colocar uma máscara de que tá tudo bem, que eu tenho que ser forte. Pelo contrário, você tem que assumir que você não tá bem e não aceitar isso. Ir atrás de um mudar. profissional para você, que te auxilie para você mudar e se sentir melhor e passar por esse processo. Boa. Nessa fase. Legal. É Boa. isso, Legal, Mara. gente. Obrigado por você estar Imagina, aqui eu no que nosso agradeço. programa. Né? Muito bom contar. Muito Foi agora bom. bem legal, hein? O Foi episódio vai ser Foi Que incrível. A gente ótimo. tomara que os RHs tenham conseguido aí algumas ferramentas, Sim. né, para colocar em prática. prática. Excelente. Muito Legal, bom. Quer dar então, o Renata, regatinho valeu final? também. Agora a gente faça parte do nosso grupo aí do WhatsApp, não esqueça. Então, É isso? é isso aí. Obrigada, Então, vamos terminar gente. Obrigada a nossa você, edição de Mara. hoje. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima. Tchau. Ah, muito bom.